A chamada Guerra de 10 Dias de Putin agora é um desastre de 3 anos. Em vez de desfilar por Kiev, suas tropas estão por um fio. A Ucrânia reagiu mais intensamente do que se esperava, surpreendendo Putin. O Ocidente forneceu bilhões em armamentos e auxílio. As baixas russas dispararam para mais de 800 mil. E de alguma forma, a Ucrânia até invadiu o território russo. Isso não estava nos planos. Putin pensou que seu exército era imparável. Ele esperava uma vitória rápida e fácil. Ele está preso numa guerra de atrito brutal, sem perspectiva de fim. Então, o que deu terrivelmente errado? Como a invasão da Rússia desmoronou antes mesmo de realmente começar? Analisaremos tudo a partir do instante em que a guerra de Putin ruiu. O maior erro de Putin durante sua invasão inicial de 10 dias foi a série de suposições que ele fez sobre a Ucrânia e sua disposição para reagir. O líder russo, há muito tempo, afirmava que russos e ucranianos eram um só povo, retratando a Ucrânia como um país indevidamente separado da Rússia durante o colapso da União Soviética. Na mente de Putin, muitos na Ucrânia já eram pró-russos, e ele tinha um argumento. A Ucrânia tinha 8.334.000 de étnicos russos e falantes de russo em 2001. Os russos étnicos formavam pouco mais de 1/3 da população em Donetsk e Luhansk, dando crédito para Putin a ideia de que eles receberiam a Rússia de braços abertos quando ela invadisse. Essas pessoas amigáveis à Rússia compartilhariam seu desgosto pela hegemonia ocidental, particularmente organizações como a OTAN e a UE. Eles tinham uma afinidade pela cultura russa. Talvez até lutariam ao lado da Rússia quando a operação militar especial começasse. Agora sabemos que isso não ocorreu. A invasão de Putin gerou uma Ucrânia mais unida, com até mesmo os pró-russos que ele esperava que o apoiassem começando a se opor a ele. Putin deveria ter percebido os sinais. A anexação da Crimeia por Putin seguiu o pensamento de que a demografia pró-russa no sudeste da Ucrânia ficaria feliz em fazer parte da Federação Russa. Mas uma pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostrou o contrário. Uma pesquisa realizada em 2025 com residentes de 8 províncias do sudeste da Ucrânia, algumas sob controle russo ou na linha de frente, revelou que 70% se opunham à separação da Ucrânia. Apenas 15% queriam se separar, e muitos desses não almejavam se juntar à Rússia, com 45% preferindo a descentralização da Ucrânia e mais autonomia regional. Putin não tinha o apoio que esperava. E só piorou para ele nos 3 anos desde o início de sua operação militar especial. Segundo pesquisa do Centro Razumkov, 94% dos ucranianos agora expressam orgulho de sua cidadania. Uma grande maioria de 71% afirmou que defenderia seu país. As atitudes em relação à Rússia mudaram rapidamente devido à guerra inicial de 10 dias. Em 20%, somente 20% dos ucranianos tinham sentimentos negativos em relação à Rússia. 34%. Antes da invasão de Putin, 34% dos ucranianos tinham uma visão positiva da Rússia. 3 meses depois, apenas 2% viam a Rússia positivamente, enquanto 92% a viam de forma negativa. Isso teria incluído uma grande porcentagem dos russos étnicos, que compõem cerca de 1/3 da população da Ucrânia, mostrando que as suposições de Putin sobre a população pró-Rússia da Ucrânia estavam completamente equivocadas. Assim também estavam suas suposições de que os ucranianos se voltariam contra o presidente Volodymyr Zelensky. Putin tentou retratar Zelensky como nazista, reforçando sua crença de que russos e ucranianos eram um povo único, aguardando a reunificação. Essas suposições embasaram o plano inicial de Putin de usar grupos infiltrados, como o Wagner, para eliminar a liderança ucraniana e estabelecer um regime pró-Rússia em Kiev, que seria bem recebido pela maioria dos ucranianos. A vantagem numérica da Rússia não entraria diretamente em jogo, com a maior parte do exército russo servindo em funções de apoio, assumindo as cidades ucranianas após a eliminação da liderança. Putin não considerou que a Ucrânia era uma força de combate muito mais forte do que ele pensava. A Ucrânia reformulou suas defesas aéreas até 2022 com auxílio ocidental. Suas novas armas tinham melhor direcionamento e mais mísseis superficiar móveis. Ambos se mostraram essenciais para tornar a Força Aérea Russa superior no papel
quase irrelevante posteriormente. A Ucrânia também formou um exército territorial em janeiro de 2022. Muitas de suas forças também lutavam em Donbass contra grupos pró-russos, com rotações regulares, significando que muitos no exército ucraniano tinham considerável experiência em combate. Todas essas melhorias no exército ucraniano seriam implementadas nos primeiros 10 dias da guerra. Quando cerca de 360 mil soldados russos invadiram a fronteira, a experiência superior da Ucrânia permitiu contê-los, enquanto Kiev posicionava soldados em pontos defensivos-chave. As tropas russas menos organizadas conseguiram capturar Mariupol e invadir Sumy, Kharkiv e Kherson. Mas nas 3 últimas cidades, eles enfrentaram uma resistência muito mais forte do que a esperada. As tropas ucranianas em Sumy e Kharkiv repeliram os russos, fazendo Putin perder rapidamente essas cidades. Kherson continua sendo uma zona de guerra 3 anos depois. A Rússia também se aproximou de Kiev, capital da Ucrânia, mas os planejados assassinatos da liderança ucraniana por mercenários e forças especiais não ocorreram, e a Rússia foi rapidamente repelida. O ponto é que a Ucrânia se defendeu. Suas suposições estavam erradas. Putin teve que recuar e se reorganizar. A guerra de 10 dias se transformou em um conflito de 3 anos, com Putin usando táticas de desgaste para enfraquecer a Ucrânia, enquanto esta tem um enorme apoio do Ocidente em sua defesa. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia sofreu mais de 845.300 baixas nos 3 anos desde que Putin iniciou sua guerra. Cerca de metade das baixas ocorreram em 2024, com o Kiev Independent, relatando que a Rússia perdeu 427 mil soldados naquele ano. As baixas aceleraram no segundo semestre de 2024, quando Putin enviou mais soldados para Donetsk. Em dezembro de 2024, a Rússia perdia soldados a uma taxa de 1.585 por dia, superando o 1.523 por dia do mês anterior. Na 1.700 por dia, a taxa diária de baixas aumentou para 1.700 por dia. Qual foi o total de baixas no mês? 48.670, de acordo com o Estado-Maior da Ucrânia. A Rússia conseguiu alguns avanços com a estratégia que levou a essas baixas massivas. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, estava avançando pela Ucrânia a um ritmo de 27,96 km² por dia em novembro de 2024. No total, a Rússia tomou 1,6 km² do território ucraniano em 2024, controlando agora cerca de 20% do país. Apesar disso, essa é uma taxa de baixas enorme, agravada pelo fato de Putin ter recorrido cada vez mais a táticas de onda humana nos 3 anos desde o início da invasão. Além disso, manter 20% da Ucrânia é apenas um pequeno avanço para a Rússia, que já controlava cerca de 18% do país nos últimos 2 anos. As táticas de onda humana de Putin são necessárias por causa de quanto equipamento a Rússia perdeu nos últimos 3 anos, mas chegaremos a isso em um momento. Este também foi um ano de perdas significativas para a Ucrânia. Como Zelensky revelou em dezembro de 2024, 43 mil soldados ucranianos foram mortos pela máquina de guerra russa. Ademais, outros 370 mil soldados ucranianos foram feridos. Zelensky, no entanto, ressaltou que muitos dos soldados feridos já retornaram ao fronte de batalha. Considerando que no nosso exército, cerca de 50% dos feridos retornam ao serviço e todas as lesões são registradas, inclusive as menores e repetidas. Lembremos que trouxemos de volta 3.767 guerreiros do cativeiro russo, disse ele ao anunciar os números. É um número elevado de mortos e feridos de ambos os lados para uma guerra que deveria durar 10 dias. Por que as taxas de baixas russas são tão altas? As perdas de equipamentos do país têm muito a ver com isso. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia informa que a Rússia perdeu mais de 9.900 tanques, 20.700 veículos de combate blindados e cerca de 22.700 unidades de artilharia. Também perdeu mais de 360 aviões, 24 mil drones e impressionantes 28 navios. A Rússia até conseguiu perder um submarino para um exército ucraniano que mal tem uma força naval. Essas perdas demonstram a inaptidão de Putin como tático militar. Pegue a frota do Mar Negro da Rússia como exemplo.
Essa frota deveria usar o Mar Negro para ligar a Crimeia, anexada ao sul da Ucrânia. A Ucrânia afirma ter eliminado pelo menos 26 dos navios dessa frota, representando cerca de um terço da força naval desde o início da invasão de Putin. A Rússia não pode reabastecer sua frota com novos navios, pois a Turquia proíbe a passagem de embarcações militares russas pelo Estreito de Bósforo. A situação é tão ruim para a Rússia que ela foi forçada a retirar a frota do Mar Negro para posições defensivas ao redor da Crimeia, tornando-a quase irrelevante contra a Ucrânia. Este é apenas um exemplo de como Putin falhou em trazer o superior poderio militar da Rússia contra a Ucrânia. Existem muitos outros. Por exemplo, a Força Aérea Russa é muito superior à ucraniana em números absolutos. No entanto, exceto por alguns meses após a Guerra de 10 Dias evoluir para o que vemos hoje, a Rússia mal usou suas aeronaves na Ucrânia. Por quê? Falhou repetidamente em impor sua superioridade aérea nos primeiros meses. A Ucrânia demonstrou uma impressionante capacidade de abater aeronaves russas no início, fazendo Moscou temer envolver seus ativos aéreos, principalmente os modernos caças Su-57 no conflito. A maioria dos aviões russos tem se restringido a lançar mísseis e bombas planadoras na Ucrânia, de trás das linhas de frente. Apesar dos danos causados por bombas e mísseis, o uso restrito significa que os soldados russos no terreno quase não têm apoio aéreo, exceto por drones. A Rússia também não obteve muito sucesso com seu equipamento terrestre, como evidenciado pelas enormes perdas de tanques, veículos blindados e artilharia. A situação se agrava para Putin, pois os fabricantes russos não conseguem repor as perdas. Nos últimos 3 anos, Putin transformou a Rússia em uma economia de guerra, mas até isso está atingindo seus limites. A Rússia adicionou 500 mil trabalhadores à produção de defesa desde o início de sua invasão e está lutando para encontrar mais. A produção russa de bombas planadoras e projéteis de artilharia bateu recordes, com 3 milhões de projéteis sendo fabricados anualmente até 2024. Mas há muitos sinais de tensão. Apesar da alta produção de projéteis de artilharia, a Rússia está dependendo do fornecimento adicional da Coreia do Norte. Segundo a política externa, cerca de metade dos projéteis russos são fornecidos pela Coreia do Norte. O problema da Rússia com artilharia e tanques se resume a forjas rotativas. Cada forja pode produzir cerca de 10 canos por mês para artilharia e tanques. A Rússia tem 2 dessas forjas. Isso equivale a 20 novos canos por mês, enquanto a Rússia perde 220 unidades de artilharia e cerca de 100 tanques no mesmo período na Ucrânia. Esses problemas resultam em menos equipamento russo no terreno, e sem o apoio aéreo e naval esperado por Putin, ele tem que contar no envio de ondas humanas para desgastar as defesas da Ucrânia, o que explica as enormes baixas russas. Então, após 3 anos de guerra, os exércitos da Ucrânia e da Rússia devem estar muito reduzidos em comparação a 2022, correto? Não. Apesar da morte e destruição, os 2 países aumentaram seus militares nos últimos 3 anos. Durante sua aparição no podcast Lex Fridman, em janeiro de 2025, Zelensky afirmou que seu país agora tem 980 mil pessoal ativo. O exército ucraniano é o maior da Europa, disse Zelensky. O segundo lugar depois de nós, França, é 4 vezes menor. A Rússia também aumentou massivamente seu número de pessoal, com Putin assinando um decreto em setembro de 2024 que elevou o pessoal militar e a equipe do país para 2,38 milhões. Compare esses números com a quantidade de soldados ativos que cada um tinha quando Putin começou sua guerra de 10 dias, 900 mil para a Rússia e cerca de 190 mil para a Ucrânia, e você verá como esse conflito se transformou em 3 anos. Ambos os países são maiores do que nunca, militarmente falando, mas ambos também pagaram o preço em pessoal, porque a guerra de 10 dias de Putin evoluiu para um conflito de atrito de 3 anos. O que mais vimos nos 3 anos desde que a Rússia lançou sua operação militar especial? O surgimento de drones. Drones, sejam eles aéreos, navais ou terrestres, se destacaram como as armas mais devastadoras nos arsenais de ambos os países nos últimos 3 anos. A Ucrânia os utiliza efetivamente para atacar alvos no território russo, com foco na capacidade de refino de petróleo da Rússia. Até julho de 2024, a Ucrânia reduziu em 17% a refinação de petróleo russo, cortando suprimentos essenciais para as forças russas na frente de batalha.
Os drones têm sido tão úteis para a Ucrânia que ela está focando milhões de dólares em sua produção. Até março de 2024, chegou ao ponto em que poderia produzir 150 mil drones por mês. Avançando para outubro, e era capaz de construir 4 milhões anualmente, o que equivale a mais de 330 mil por mês. A Rússia também não fica muito atrás. Nos últimos 3 anos, utilizou drones, mísseis e bombas planadoras para devastar cidades ucranianas. Putin diz que a Rússia pretendia aumentar a produção e aquisição de drones quase 10 vezes em 2024, o que lhe daria uma produção anual de 1.400.000 por ano. Putin afirmou que quem reage mais rápido às demandas no campo de batalha vence, referindo-se à importância dos drones na guerra, e ele está certo. A Rússia está atrás da Ucrânia nesse aspecto. Isso é algo que Putin nunca poderia ter previsto quando iniciou sua guerra de 10 dias. Os drones deveriam ter sido irrelevantes, pois esperava-se que a Ucrânia capitulasse antes de conseguir resistir de fato. A guerra de 3 anos permitiu à Ucrânia demonstrar o poder dos drones desde o início. Quando a Rússia invadiu, Putin estava tão confiante na superioridade aérea que disse às tropas para assumirem que tudo no ar era amigável a eles. A Ucrânia usou drones Bayraktar para devastar colunas de tanques e infantaria durante a invasão inicial, aproveitando essa vantagem. O uso de drones se intensificou mais do que o esperado desde o início da guerra, surpreendendo Putin. Ucrânia entrando em território russo. A situação da Rússia se deteriorou tanto que a Ucrânia contra-atacou em agosto de 2024, aproveitando as defesas de fronteira enfraquecidas. Uma das principais linhas vermelhas de Putin foi cruzada sem repercussões, quando a Ucrânia tomou 93 assentamentos e cerca de 450 milhas quadradas de território em cerca de 2 semanas. A Rússia foi obrigada a lutar em seu próprio solo. Putin, desesperado, assinou um pacto de defesa com a Coreia do Norte, levando cerca de 12 mil tropas norte-coreanas a entrarem na Rússia para lutar em Kursk. Em contrapartida, a Rússia provavelmente teve que revelar segredos militares e gastar enormes quantias com esses soldados. A estratégia parece estar funcionando. A Rússia afirma ter retomado 63,2% do território de Kursk, que perdeu até 17 de janeiro de 2025. Mas isso não era de forma alguma como Putin imaginava sua operação militar especial. O que seria um conflito de 10 dias, resultando em uma vitória fácil para a Rússia, se tornou uma guerra de atrito que custou ao país quase 850 mil soldados. Toneladas de equipamentos russos estão destruídos no campo de batalha. A Rússia sofreu contra-ataques e Putin fez um acordo com a Coreia do Norte para manter seu país à tona. Só resta uma pergunta. O que acontecerá agora? Com o avanço da guerra na Ucrânia em 2025, surgem discussões sobre a paz. Isso é graças a Donald Trump, que retomou a presidência dos Estados Unidos da América, por meio da qual ele espera implementar um plano para acabar com a guerra. Ainda não se conhece os detalhes exatos desse plano. Segundo a Reuters, o plano pode envolver a Ucrânia cedendo território já perdido para a Rússia e não aderindo à OTAN por décadas. Em troca, os Estados Unidos da América ajudariam a negociar uma zona tampão de 1.289 quilômetros ao longo das linhas de frente, ocupada por tropas europeias, com fornecimento contínuo de treinamento e apoio militar à Ucrânia pelos Estados Unidos da América. Essa é uma das versões do plano, mas possivelmente há outras. Por sua vez, Zelensky disse estar aberto a negociar a paz agora, já que a Ucrânia ainda controla território em Kursk, o qual pode usar como barganha. Porém, ele ainda almeja ingressar na OTAN. Ainda está para ser visto se o presidente da Ucrânia está realmente aberto a conversas de paz ou se está apenas dizendo isso para ter Trump ao seu lado. Contudo, essas conversas podem nunca ocorrer. Putin aparentemente confia que a guerra de atrito que ele criou impactará tanto a Ucrânia que uma vitória russa é inevitável. Isso é de acordo com o Atlantic Council, que aponta que as próprias grandes perdas da Ucrânia também estão lidando com níveis recordes de deserção e uma crise de mão de obra, muito parecido com a Rússia. Putin aposta que a Rússia, com uma população muito maior, pode lidar com essas crises melhor do que a Ucrânia. Se Putin estiver disposto a arriscar, ele continuará a guerra de atrito, a despeito dos apelos de Trump e Zelensky pela paz. Isso
poderia significar que a Rússia veria sua taxa de baixas ultrapassar 1 milhão no início do quarto ano da guerra, com poucos planos para melhorar seu vacilante setor de fabricação bélica. Aparentemente, há 2 desfechos possíveis. Uma paz, possivelmente intermediada por Donald Trump, que deixa Putin humilhado por não alcançar seus objetivos na guerra, que se estendeu por 3 anos. Ou Putin segue sua estratégia atual, aguardando que a Ucrânia fique sem suprimentos antes da Rússia. O que você acha que vai acontecer? E qual sua opinião sobre a invasão de 10 dias de Putin, agora que a guerra na Ucrânia entra em seu quarto ano? Compartilhe suas ideias na seção de comentários e obrigado por assistir ao vídeo.